Sábado à tarde, no cinema da avenida, mal as luzes se apagavam, acendia o coração. Sábado à tarde, era uma noite bonita, noite que sendo infinita cabia na minha mão. Sábado à tarde, no cinema da avenida, mal as luzes se apagavam, acendia o coração. Sábado à tarde, era uma noite bonita, noite que sendo infinita cabia na minha. Uma característica de Tosé Brito, esta história de escrever para outros ou escrever com outros, portanto sempre foste muito gregário, não tens e escreves para ti também, mas acabas por ter um impacto público quase sempre ou em banda, ou em grupo, ou através dos outros. Mediaticamente as bandas foi onde eu estive mais exposto, digamos assim. Eu gravei 3 álbuns sozinho, um com o Paulo Carvalho, o Cantar de Amigos, que esse deu específico, deu muito o que falar. Os meus passaram quase despercebidos, ainda bem, porque eu não gosto de cantar, sinceramente. Como não gostas de cantar? Não, gostas eu nunca gostei. Eu gosto muito de escrever canções, é a coisa que eu mais gosto de fazer. E daí eu ter escrito canções, para toda a... são umas 500 que eu escrevi ao todo, neste momento são um pouquinho mais. Caramba! E se calhar escrevi 100 para mim e 400 para outras pessoas. E para bandas sonoras e para séries infantis, a Abelha Maia, do D'Artacão e daquelas coisas todas. Quando eu meti e para o Hermano José, e para o tal canal, e para aquelas coisas. Eu andei a disparar em muitas direções, como te disse, não é? Mas deu-me muito mais gozo sempre aquilo que eu fiz para os outros do que aquilo que fiz para mim. Porque eu nunca gostei muito de estar em cima do palco a cantar. Ou melhor, sozinho. Em grupo, exatamente. Em grupo deu-me um gozo. Com o Pop 5 no Porto, depois com o Quarteto 1111, depois com o Gemini. Deu-me imenso gozo sempre. Sim. Quando estava sozinho em palco. Olhava para lá e dizia, não está aqui ninguém. E continuas a fazer coisas com vários, não é? Ainda em 23 editaste com o Zé Cid, o Tosé Cid. O Tosé Cid. Houve um tributo que me fizeram. É isso que eu ia dizer. E agora os mais novos fizeram-te o tributo a ti, portanto cantaste com eles. Eu cantei com eles na Altice Arena, foi um espetáculo muito bonito. Foi muito e realmente é uma coisa muito, muito boa perceberes que há canções que resistem ao tempo, percebes? Sim. Coisas que eu escrevi há 30, 40 anos. Nestas tuas músicas, olha, e falamos dessa, uma das tuas escolhas em termos de letra é o Sábado à Tarde, que tu escreveste para o Paulo Carvalho. Que eu escrevi para o Paulo Carvalho. Em 1970, por aí. Em 1970. Foi nos anos 70, 79, não? Margarida. Já no 79, já no fim dos anos 70. Nos anos 70. Ok. E como é que foi essa história? É uma história muito... Tu escreveste e propuseste ao Paulo? Não, é uma história muito curiosa, porque é assim... Um dia recebo uma chamada, eu queria assinar o Paulo de Carvalho. Eu era, na altura, a R da Poligrama. E comecei a assinar toda a gente de quem gostava. Claro. Competia para fazer isso, né? Já lá tinha muitos. Tinha o Carlos do Carmo, o Sérgio Godinho, o Jorge Palma, depois tinha do outro lado a Dina e o Dino Meira. Os populares. E o Trio de Mira. Tinha tudo, cabiam lá todos, desde que fossem realmente... De qualidade. Tivessem qualidade na sua área. Sim. Porque a música, em arte... Em arte, falar de qualidade é muito subjetivo, quer dizer... Mas para ti, não é? Porque um AR vai buscar para a sua editora... Eu apostava naquilo que tinha que apostar. Eu tinha que ter o meu critério. Que passava muitas vezes não pelo que eu gostava, mas por aquilo que eu percebia que tinha qualidade para o público a que se dirigia. Sim. Tu tens que pensar sempre numa coisa, quando estás nessas funções, não podes ir pelo teu gosto, tens que perceber que o teu artista tem qualidade, se é bom, e depois qual é o seu público. Isto vai funcionar para este público, então se vai funcionar tens de ter também é amor e interesse, não é? Exatamente, como em tudo. Exatamente. Como em tudo na vida. Porque a indústria musical é uma indústria como outra qualquer. E quando estás do lado do artista, estás a fazer a tua música e não queres pensar nisso. Mas quando estás do lado executivo, como eu estive muitos anos, em 3, 4 editoras, na realidade tens que pensar nisso. Porque claro, tens que perceber se vai vingar ou não vai vingar. Tens que vender discos, porque senão fecha a casa. Então voltamos ao Sábado à Tarde. Voltamos ao Sábado à Tarde. Fizeste-a para vingar? Fiz, eu vou-te contar como num minuto, que é rápido. É assim, eu queria assinar o Paulo Carvalho, ligo ao Hugo Lourenço, o Hugo Lourenço era o dono da Nova. A Nova era uma editora aqui, que existia na altura, independente, para onde gravava o Paulo. Estranhamente o Paulo, que tinha um estatuto muito alto, estava a gravar para uma independente. E eu ligo ao Hugo, meu amigo, e disse, Hugo, pá, eu queria assinar o Paulo, pá. Como é que a gente pode negociar isso e tal? E ele disse-me uma coisa que me desarmou completamente. Ele disse-me, tens razão, ele está aqui a mais, mas eu só o deixo sair se tu gravares um álbum com ele e o álbum é para a Nova, é para mim. Que engraçado. Eu disse, mas porquê eu? Eu cá sei. Grava um álbum com ele, eu quero um álbum vosso. E eu disse, bom, pronto. Falei com o Paulo, Cantar de Amigos, portanto, tu escreves 5, eu escrevo 5,
Eu escrevi 5 canções a pensar, algumas para o Paulo cantar, ele escreveu umas para eu cantar. Gravamos o álbum teve uma canção que foi Olá, então como vais, que se tornou foi a mais conhecida. Uma canção mais conhecida. E tornou-se, aliás, um património nacional. E é uma canção Vamos que chamar-lhe ainda assim. hoje se canta. Sim, e há muitos duetos, há muita gente ainda a revisitá-la, não é? Exatamente. E o Sábado à Tarde foi uma canção que eu escrevi, que eu adoro, que eu acho lindíssima, a pensar na minha juventude, quando eu tinha 18 anos e namoradas com 15 e 16, íamos ao cinema, aquelas cigarros às escondidas, o tremor nas mãos antes do escurinho do cinema. Eu penso que essa letra é uma letra que conta uma história completa, desde o momento em que a pessoa estás em casa, estás a arranjar em frente ao espelho e a pensar como é que vai ser, ela vai conseguir entrar, não vai conseguir entrar, e depois tudo o que se passa. Tu lembras-te fisicamente disso? Completamente. Desses tempos? Lembro-me desses tempos, lembro-me das pessoas que na altura eram minhas namoradas, quando eu tinha 18 e elas tinham 15, 16. Aquele nervosinho de será que vai dar? Exatamente, não é? É tudo isso. E no cinema, tipo, a mão tocou. E a mão toca, e depois devagarinho vamos ver se fica ou não fica, e depois vai para o joelho. Vai para o beijinho. Deixa ver se. Depois vai para o beijinho, enfim. O beijinho é mais à frente. O beijinho não entrou na canção, mas está lá implícito, O que é certo é que aquilo é uma experiência de vida que todos nós passamos por ela. Todos nós fomos jovens, todos nós fomos ao cinema nessas circunstâncias. E todos nós tivemos borboletas, espera-se, não é? É muito bom sinal se as pessoas tenham... É bom sinal as pessoas olharem para trás e dizerem tido várias vezes, sim. E realmente eu, quando escrevi essa canção, muitos anos depois, estava a pensar nesses tempos e pensei que era um tema bonito para escrever uma canção. Queres-nos relembrar um bocadinho da canção? Posso? Olha... Ou a parte que tu mais gostas, não sei. Esta letra é mesmo uma letra de revisitar. Perdi a meia hora, parado em frente ao espelho, mudava de camisa, vestia-me outra vez, fechava a porta à chave, acendia um cigarro e ensaiando os gestos, passava já das 3, vestia o meu casaco, corria sem parar. E à porta do cinema morria de pensar que talvez não viesses, não pudesses entrar num filme para adultos até te ver chegar. Sábado à tarde, no cinema da avenida, mal as luzes se apagavam, acendia o coração. Sábado à tarde era uma noite bonita, noite que sendo infinita cabia na nossa mão. Sábado à tarde, no cinema da avenida, mal as luzes se apagavam, acendia o coração. Sábado à tarde era uma noite bonita, noite que sendo infinita cabia na nossa mão. E a segunda parte, perdi a meia hora, num gesto do meu braço, a procurar coragem para que fosse abraço. Chegava ao intervalo, fumava sem prazer, e os gestos que ensaiara morriam ao nascer. Por fim vencia o medo e quase sem te ver esquecia os meus dedos cansados de tremer por sobre o teu joelho, esperando a tua mão num filme para adultos. Crescíamos então. Depois repete o refrão, sábado à tarde, vai por aí fora. Que bom! Tu lembras-te muito destes tempos? Lembro-me destes tempos. O teu sorriso conta isso, não é? Lembro-me. Foram tempos muito bons. José, muito obrigada. Que bom, que obrigado boa partilha. Obrigado eu. Tu esta música não cantas assim tanto, para não? Nunca canto. Pois. Mas lembro-me dela. Sim, eu achei graça quando tu sugeriste. É muito raro, quer dizer, canto de vez em quando me pedem, por exemplo. Não é uma canção que eu canto em espetáculos. Perdi a meia hora num gesto do meu braço, a procurar coragem para que fosse abraço. Chegava o intervalo, fumava sem prazer, e os gestos que ensaiara morriam ao nascer. Por fim vencia o medo e quase sem te ver
esquecia os meus dedos, cansados de tremer, por sobre o teu joelho, esperando a tua mão, num filme para adultos. Crescíamos então. Sábado à tarde, no cinema da avenida, mal as luzes se apagavam, acendia o coração. Sábado à tarde, era uma noite bonita, noite que sendo infinita cabia na nossa mão. Sábado à tarde, no cinema da avenida, mal as luzes se apagavam, acendia o coração. Sábado à tarde, uma noite bonita, noite que sendo infinita cabia na nossa mão.